Então eu botei aqui uma imagem, gente, uma matéria falando da posição aqui do Partido Comunista, né, lá do Irã. Acho que um dos partidos, né, porque tem mais de um. Então, aqui ó, Partido Tudeh, iranianos tomam as ruas contra o governo de Ali Khamenei, falecido Ali Khamenei, né? Então, fala aqui de uma insurreição, né? Teve, né? A gente viu ali, né? Os protestos acontecendo. E tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Esse trecho aqui, eu acho que é interessante a gente analisar, ó. O Partido Tudeh do Irã acredita que substituir o atual sistema político, isto é, a ditadura religioso capitalista, por um sistema monárquico capitalista, cujo objetivo é restaurar o antigo regime repressivo e transformar novamente o Irã em uma base militar do imperialismo na região, além de pilhar o petróleo e outros recursos naturais do país, não pode levar a um futuro livre e emancipado do despotismo, nem a realização da justiça social, né? Então, aqui ele vai seguir, vai falar, ó, hoje todos nós devemos concentrar todas as nossas capacidades e esforços na continuidade e expansão dessa insurreição popular até a vitória. A presença direta e a ampla participação de trabalhadores e outros explorados, aposentados, funcionários públicos, intelectuais e setores médios patrióticos do país no movimento popular em curso são essenciais para fortalecer sua capacidade, ao criar solidariedade e vínculos práticos entre todas as forças sociais progressistas nessa luta. É preciso enfrentar simultaneamente a ditadura dominante e as ameaças do imperialismo norte-americano. Ou seja, né, se você parar para observar, a posição lá dos comunistas do Irã, e eu acho uma posição até coerente mesmo, né, com o que está no Manifesto Comunista, é uma posição de apoiar os protestos, mas rejeitar a intervenção imperialista. É muito mais uma posição de fortalecer ali setores populares, né, setores médios, setores populares, para que haja uma ruptura sim no sistema, mas uma ruptura rumo a outra coisa. Uma ruptura que supere esse sistema que é religioso ainda. Então, isso é a posição dos iranianos. Se vocês pegarem toda a literatura, né, dos grupos marxistas aí, né, principalmente ali na primeira metade do século XX, né, vocês vão ver que é muito essa coisa de o seguinte, olha, a gente está do lado da classe trabalhadora. A gente está do lado de um modelo revolucionário que vai trazer um sistema mais avançado, né? Você não vê os caras, por exemplo, defendendo assim um país assim, né, propriamente, né? Ah, porque o Irã tem que vencer essa guerra. Não pode fazer revolução no Irã, porque senão vai fortalecer o imperialismo, tudo mais. É aquilo, né? Essa é a posição marxista. O que eu vejo muito por aí é a galera se pautando, se colocando como marxista, como comunista, mas se pautando por uma leitura que não é marxista, que é geopolítica. Geopoliticamente falando, você está considerando os estados, né? E aí tem várias leituras geopolíticas. A geopolítica é um modelo, inclusive, de uma metodologia, né, de análise. E, enfim, você está ali levando em conta o que os estados estão, né, lutando para manter a sua supremacia, né, a sua soberania. Você não está pensando nem em processos revolucionários, na verdade. Do ponto de vista geopolítico, qualquer revolução é ruim, né?
Então, se você, sei lá, é um marxista e vai para uma posição muito geopolítica, você está caindo em contradição, né? Esse é um ponto que eu queria destacar. Destane, né? Irã, the greatest inconvenience. Vamos olhar aqui o texto, né? Então, nosso querido Reza Negarestani, já trouxe algumas coisas dele. É um autor que eu gosto, né? Embora não necessariamente eu concorde com todas as posições dele, todos os alinhamentos dele, mas ele é um cara muito interessante. Então, o Reza Negarestani, ele faz é uma variação, né, dessa posição, né? Você apoia a revolta sem se colocar no campo da intervenção imperialista, entendeu? Sem você estar apoiando ali um processo que eventualmente vai levar à queda do regime, mas pensando na classe trabalhadora, né? O que também não significa, por exemplo, que você não vai apoiar a defesa do Irã contra o imperialismo, né? Que é a situação que a gente está vivendo agora. Isso aqui é o contexto que estava logo antes de estourar a guerra com os Estados Unidos, né? Mas aqui ele faz uma parada que eu acho legal. Aqui, esse trecho aqui, deixa eu ver se está aparecendo para vocês certinho. Tá aparecendo. Quem pegar depois essa live aqui vai poder ver tudo. Então, ele fala aqui, né? Ele usa esse termo. Ele fala da bipolaridade sassânida-safávida, né? Então, o que que é isso, né? São dois momentos, né, da história do Irã. Ele explica aqui, ó, se eu não me engano, o Sassânida é o período, foi um período de império não islâmico, né? Deixa eu ver. Mas acho que foi isso mesmo aqui, ó. Ó, isso mesmo, ó. Às vezes a retórica, né, tende a uma imagem de um império pré-islâmico, né, o glorioso Irã, que acabou por se tornar, né, uma câmara de tortura religiosa, né, para as pessoas, né, comuns, né. Aí aqui ele vai falar né, do período safávida, que é o período islâmico, né, que ele fala do xaísmo, né, do xiismo, né, e da arquitetura clerical, né. Então, o que ele está colocando aqui que seria essa polaridade, né, sassânida e safávida? A polaridade sassânida seria você organizar a estrutura ali do Irã num modelo, digamos assim, mais despótico, né? Você bota um déspota no centro. Era mais ou menos o modelo que os Estados Unidos instalou quando, né, colocou de novo a monarquia no poder. E o modelo que ele fala safávida, que é o modelo islâmico, é um modelo onde o poder, na verdade, né, a classe dirigente, vamos colocar desse jeito, é a classe clerical, né? Então são os sacerdotes, né? É o modelo que você tem hoje no Irã. O Irã, ele tem, não é que o Ayatollah mande em tudo, você tem instituições civis até, mas no fim das contas tudo passa pelo crivo dos sacerdotes, né, dos imãs, né, de toda a sua hierarquia, né, que não significa dizer que é tudo controlado por uma pessoa só. Na verdade, é como se o poder tivesse disperso, difuso nesse sistema clerical do Islã. Então, o que ele fala é que assim, a política do Irã oscila entre esses dois momentos. E o argumento que ele vai desenvolver nesse texto aqui é que é preciso escapar dessa polaridade. Então, não é acreditar, mesma coisa mais ou menos ali, né? Muito parecido. É não acreditar em promessas de que uma intervenção externa que derrubasse ali o regime dos ayatolás vai melhorar o Irã, porque não vai, né? Ele desenvolve isso aqui bastante.
Ele fala de casos históricos, inclusive. E da mesma forma, ele vai falar, pô, e também não é ter esperança de que dá para reformar, né, o sistema ali clerical, né, para ele ficar bom, porque também não acontece, né? Ele trava isso tudo. Então ele fala que assim, deveria repensar toda a arquitetura de poder do Irã. Ou seja, né, de certa forma, ele está ali sem falar muito nisso, mas ele está ali também indo na mesma linha ali que os comunistas do Tudeh, né? Embora ele aponte ali problemas, né, porque uma coisa que ele coloca aqui nesse texto que eu acho que é um pouco mais interessante que a posição dos comunistas é que ele fala que qualquer movimento que se coloque como laico, né, que se coloque, né, sem religião, ele vai ser muito facilmente esmagado pelos clérigos, né, pelo controle islâmico, né. Então, que ele fala que não, você tem experiências, inclusive de esquerda, né, religiosas no Irã, e que isso daí pode ser aproveitado, né, para se pensar novos regimes. Aí o grande ponto aqui desse texto que ele está criticando que a esquerda ocidental não se posiciona em relação ao Irã, porque fica com medo de se posicionar contra o regime, pensa geopoliticamente, fica com medo de se posicionar contra o regime dos ayatolás, acaba apoiando o regime dos ayatolás, que é um regime que está reprimindo a população, que está reprimindo a classe trabalhadora, que está reprimindo mudanças aí revolucionárias, né, com medo de que, ao atacar o regime, eles acabem apoiando indiretamente o imperialismo norte-americano, né? E aí ele fala, pô, é preciso sair desse impasse, é preciso saber apoiar uma coisa sem apoiar outra coisa, né? E isso para mim são posições que eu acho mais coerentes, né, com o marxismo, né? Ah, é certo, é errado? Não sei, cara. Assim, eu não tô no Irã, né? Eu não tô no Irã. Eu não sei o que eu estaria defendendo se eu estivesse no Irã. Até porque a gente está julgando aqui tudo pela essa lente, nossa lente ocidental, né? E a gente não sabe muito qual é o mundo dos caras, né? Então é muito fácil a gente ficar aqui apitando o que seria a melhor posição, a posição certa. Mas o que eu estou chamando a atenção é que existem debates, né, que rolam por aí, que parecem ser comunistas, que parecem ser marxistas, mas não tem muito de marxismo não, sabe? São outras coisas. Se são coisas boas, coisas ruins, a gente pode avaliar, tá? Mas eu tenho uma certa implicância com a galera que quer se vender como marxista e não é, né? Ah, eu sou marxista? Não, eu já meio que eu já fui. Se eu sou ainda, até que ponto eu sou ainda, não sei. Tá? Ainda não me testei a esse respeito. Né? Eu acho que hoje eu tenho alguns pontos de divergência, mas, né?